Bem-vindo, bem-vinda. Vamos continuar a esmiuçar o primeiro episódio de Game of Thrones. Nesse episódio, estamos em Porto Real, a capital de Westeros. Não há capítulo referente a ele no livro, então provavelmente esse vídeo vai ser mais curtinho. Bem, começando, Porto Real é a sede da Casa Baratheon. E o nome do domínio das terras onde fica Porto Real é as Terras da Coroa. O brasão Baratheon é um veado coroado negro sobre o dourado. E o lema da casa é Nossa é a Fúria, que é bem a cara de todos os Baratheons que a gente conhece, né, gente? Eles são extremamente agressivos. Os caras são brabo. Bem, seguindo, Porto Real foi fundada por Aegon Targaryen, o Conquistador. Foi aqui por Porto Real que ele começou a dominar toda Westeros. Então ele funda Porto Real, começa a construção aí do Castelo Vermelho, que é a fortaleza de Porto Real. Ele constrói, ele forja o Trono de Ferro, né? E inicia aí uma dinastia que durou mais de 300 anos, que colocou 17 reis no trono, até que veio a Era do Rei Louco, aconteceu tudo que aconteceu, e o Robert foi lá e tomou o Trono de Ferro, tomou a capital, tomou Westeros, matou quase todos os herdeiros da coroa, né? Os únicos 2 que sobraram conseguiram fugir bebezinho para outro continente, e colocou a Casa Baratheon, né, como a Casa Real. E essa brincadeira dele ficou conhecida como a Guerra do Usurpador. Ele tomou a coroa, né, gente, com a justificativa de que o antigo príncipe Rhaegar Targaryen tinha raptado a sua prometida, que era Lyanna Stark, a irmã do Ned. E aí, no ataque, o Robert teve apoio da casa Stark, que era o irmão de criação dele e irmão da Lyanna, que tinha sido sequestrada, né? A casa Arryn, que era o pai dele de criação e senhor do vale, e a casa Tully, que era a casa da Catelyn e da Lysa, que estavam prometidas aí para a casa Stark e para a casa Arryn. Então, era uma grande família, né? Eles se juntaram, foram lá em Porto Real e tomaram a capital, tomaram o reino. Acontece que no meio do babado, a Lyanna morreu, e com isso o Robert toma a Cersei em casamento, por interesse, né, político, financeiro e tudo mais. O título do rei é Robert, da Casa Baratheon, o primeiro de seu nome, rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens, senhor dos 7 reinos e protetor do reino. O que é esse bando de nome que ele fala aí, né? Ândalos, Rhoynares e primeiros homens são os povos que colonizaram Westeros, que chegaram no continente há muito tempo atrás. Então, cada um desse povo aí chegou numa época diferente e por uma região diferente, mas hoje em dia eles se assentaram, se misturaram, se espalharam pelo continente. E ele é rei desse povo tudo, ou seja, ele manda em todo mundo, manda em todos, manda em todo lugar. O rei Robert é casado com a rainha Cersei, da casa Lannister. Eles tiveram 3 filhos juntos, então os herdeiros do trono são o príncipe Joffrey, aí vem a princesa Myrcella e o príncipe Tommen. E aí se cai uma bomba em Porto Real e morre todo mundo, para quem que vai ao trono? Para os irmãos mais novos do Robert, que ele tem 2, o Stannis e o Renly Baratheon. Bom, então hoje a sede da Casa Baratheon é Porto Real, mas nem sempre foi assim, né? Quando os Targaryen governavam, a sede da Casa Baratheon era Ponta Tempestade, que fica no reino das Terras da Tempestade. Então, quando Robert tomou a coroa, ele deixou seu irmão caçula cuidando ali de Ponta Tempestade, pegou o irmão do meio e partiu para a guerra, né? E o irmão do meio, Stannis, ficou com um espólio de guerra que era a Pedra do Dragão, uma ilha que fica aí nas Terras da Coroa, ou seja, ele ainda ia ser vassalo do rei Robert. Pense num homem que ficou puto.
Bom, então aí no atual cenário de hoje, o Robert governa a capital, Porto Real. O irmão do meio dele, Stannis, está em Pedra do Dragão e o irmão mais novo, Renly, está em Ponta Tempestade. Bom, voltando para a capital, ela possui 500 mil de habitantes. A cidade é a mais populosa de Westeros. É uma cidade suja e feia, tem favelas rodeando os muros. Dentro dos muros, Porto Real, existe 3 colinas, 3 elevações, como dá para ver aí nesse mapa. Na mais alta está ali a Fortaleza Vermelha, que é o castelo de Porto Real. E ela é feita com uma pedra vermelho clara, né? Quando chove a cor fica mais intensa. Na colina do oeste fica o grande septo de Baelor, que é a sede da Fé dos Sete. A gente vai falar depois sobre a Fé dos Sete. E na colina, a outra colina, mais ao norte, fica as ruínas do Fosso dos Dragões, que está fechado desde que o último dragão morreu, né, gente? Atualmente, o Fosso do Dragão está assim. Antigamente, ele era assim por fora e era assim por dentro. A região mais pobre, né, mais afetada de Porto Real, é tipo uma favela para a gente reconhecer, chamava Baixada das Pulgas. Então, Porto Real possui 7 grandes portões, né, que servem aí de entrada para a capital. Enfim, é aí que se encontra o famoso e desejado Trono de Ferro. Bom, vamos começar a cena propriamente dita. Começa com os sinos tocando pela morte do Jon Arryn. Aqui de cara a gente já pode ver o objeto mais cobiçado de Westeros, né, o Trono de Ferro. É uma cena muito bonita, né, o velório dele. A gente pode ver as irmãs silenciosas fazendo um ritual fúnebre. Elas são uma ordem da Fé dos Sete, elas servem ao Deus estranho, fazem voto de silêncio e castidade e elas são responsáveis por preparar os corpos para os funerais. E quem que é esse homem que morreu, né? Quem é Jon Arryn? Bom, esse senhor era a mão do rei, ou seja, o conselheiro principal do rei. Além disso, ele era protetor do leste, senhor do Reino do Vale e do Castelo do Ninho da Águia. O brasão da casa Arryn é um falcão branco e uma lua crescente sobre um céu azul celeste. E o lema da casa é tão alto quanto a honra, que é uma referência à altura do castelo, né? Construído a milhares de metros de altura. Bom, além de ser tudo isso, o cara é pai de criação do rei e do Ned. E além de tudo, ele era concunhado do Ned, né? Ele casou com a irmã da Catelyn, com a Lysa. Deixou ela viúva aí com um filho pequeno, né? O Robin Arryn, que agora é o herdeiro da porra toda, o senhor do Reino do Vale. E essa é a nossa morte de número 4, Jon Arryn. E acontece agora que o rei está sem seu amigo mais próximo, sem seu conselheiro e precisa de alguém para pôr no lugar de cargo de mão do rei. Então aparece pela primeira vez os lindos e maravilhosos gêmeos Lannister, a Cersei e o Jaime. Eles são muito lindos, muito ricos, tanto na série quanto no livro. Primeira vez que eu assisti, eu odiava esses dois. Prova de que ranços não são eternos, né? Hoje, depois de mais de, 20 maratona, eu amo demais esses dois. Eu não sei se foram os personagens que evoluíram ou se eu que evoluí como pessoa, mas o fato é que tudo mudou e eu amo demais esses caras. Bom, enfim, a sede da casa Lannister é Rochedo Casterly. A Cersei até cita ele aí no diálogo, né? Ele fica nas terras ocidentais. E o pai deles, que é Tywin Lannister, também é citado aí no diálogo, é o senhor das terras ocidentais e protetor do oeste. A mãe deles morreu dando à luz ao irmãozinho caçula deles, o Tyrion. Em contraste com os Lannister, né, que são todos
incrivelmente lindos, o irmãozinho caçula tem nanismo e é descrito como monstruoso nos livros. O brasão da casa Lannister é um leão dourado em um campo carmesim, e o lema da casa é Ouça-me rugir, que também é a cara de todos eles, né? Eles têm falas muito fortes, independente de qual Lannister, ele sempre vai ser imponente como um leão. E pelo diálogo deles, de cara, a gente já saca o quanto que eles são vida louca, né? O Jaime manda ela disfarçar e a gente fica pensando assim, cara, ela fez alguma sacanagem e tem que disfarçar ali, né? Ninguém pode descobrir. O que será que essa mulher fez, né? E eles deixam claro que o Jon Arryn tá morto porque descobriu um segredo deles. Aff, Maria, que segredo que é esse, meu Deus? O que será que o Jon Arryn descobriu que causou a morte dele? Tá, mano. Aí a mulher fala, se eu não tivesse disfarçado, já estaríamos todos mortos. Puta merda, velho, que é isso? Que diabo que essa mulher tá perigando de morrer? Que ela fez? E o pobre do Jon Arryn morto ali. Enfim, gente, termina desconfiando que eles estão envolvidos com a morte do Jon, né? O Jaime termina ali falando uma frase que eu amo. A hora que a Cersei oferece o cargo de mão do rei para ele, ele fala que eles têm dias muito longos e vidas muito curtas. Ou seja, galera, se estressem menos e curtam mais a vida. Escutem o tio Jaime. E aqui a Cersei não parece muito poderosa nem nada. Eu acho que essa primeira aparição dela não fez jus ao personagem, sabe? Que a Cersei é a rainha de Westeros. A única pessoa que existe que tem mais poder que ela no mundo é o rei Robert. Ou seja, ela é muito foda, ela manda na porra toda. E, mano, ela é a mulher mais linda do mundo, mais rica, mais poderosa. Então, ela pode se achar um pouco, entendeu? Porque ela realmente é tudo isso que ela se acha. Então, eu vou passar muito pano pra Cersei, sim. O Jaime... Ai, o Jaime não tem muito o que falar, né, gente? Ele é o príncipe encantado que toda mulher sonha em ter. Ele é um cavaleiro da guarda real. E ele abdicou de herdar terras, títulos do pai, tudo, e de formar família, tudo isso para ser um cavaleiro da guarda real e proteger a irmã e os sobrinhos. Muito fofa, né? Bom, então a família real é formada pelo rei Robert, a rainha Cersei e os herdeiros Joffrey, Myrcella e Tommen. Agora vamos falar um pouquinho sobre a religião da coroa, né? A fé dos sete, ou simplesmente a fé, é a religião mais abrangente de Westeros. Eles adoram um Deus que possui 7 faces ou 7 virtudes. E também são chamados de deuses novos, já que quando a fé dos 7 foi trazida pelos Ândalos aqui para a região, já existia a religião dos nativos de Westeros, né? Os deuses antigos. E quais são as 7 virtudes do Deus, né? Bom, resumindo, o pai, que representa a justiça, a mãe, que representa o perdão, o guerreiro, que representa a coragem, a donzela, que representa o amor, o ferreiro, que representa a força, a velha, que representa a sabedoria e o estranho, representando o desconhecido. O líder religioso é o alto septão, que é escolhido com uma votação tipo conclave. E o clero é composto por septãs, que a gente já conheceu uma septã mordame, e os septões. O clero, então, é dividido em várias ordens e cada ordem serve a uma face do Deus. Uma ordem que já vimos é as Irmãs Silenciosas e elas servem ao Deus estranho, que é a face desconhecida do Deus. Ainda possuem os iniciados na fé, que são os santos irmãos e as santas irmãs, e antigamente possuía uma fé armada, né, a fé militante. O culto religioso é feito dentro de edifícios de 7 paredes, chamados septos, com estátuas e altares para cada uma das 7 faces do Deus. O livro sagrado é a estrela de 7 pontas, e a sede da fé é o grande septo de Baelor.
Conforme aparecerem outras religiões, a gente fala sobre elas. Até o próximo episódio com o ponto de vista da Kathleen em Winterfell. Um grande abraço.